Olá, seja muito bem-vindo ao Evangelho deste dia 6 de outubro, 27º domingo do Tempo Comum. No dia do Senhor, dia em que celebramos a ressurreição de Cristo, a sua vitória sobre o pecado, sobre a morte, queremos também nos alimentar da Palavra de Deus. Sei que é dia de participar da missa na sua comunidade, mas agradeço você também que também no domingo se alimenta aqui conosco neste Santo Evangelho. O Evangelho desse domingo, Marcos capítulo 10, versículos do 2 ao 16. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: "O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la." Jesus disse então: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e se casar com outro, cometerá adultério." Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: "Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele." Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A liturgia desse 27º domingo do Tempo Comum nos fala sobre o matrimônio. Um tema tão difícil de ser abordado nos dias de hoje, em que os valores da família, da fidelidade estão tão enfraquecidos. Mas nós queremos ouvir aquilo que Jesus diz, que por mais que não esteja na moda nos dias de hoje, é a luz da verdade. E Jesus fala sobre a indissolubilidade. Palavra difícil, mas que quer dizer que este vínculo matrimonial, estabelecido pelo próprio Deus, ele não pode ser dissolvido. Ele vai até a morte. E Jesus volta lá no início, lá na criação, e a primeira leitura da missa de hoje mostra o relato do livro do Gênesis, para dizer que desde o início, Deus os fez homem e mulher, numa união inseparável. E por que dessa indissolubilidade? Porque o sacramento do matrimônio, a palavra sacramento significa sinal sagrado, ou seja, um casal que celebra este sacramento, ele se transforma num sinal. Ou seja, olhando para aquele casal, nós deveríamos perceber neles um sinal de uma aliança muito maior, que é a aliança entre Deus e a humanidade, entre Cristo e a sua esposa, que é a Igreja. E assim como Deus é fiel à sua criação, e assim como Cristo é fiel e o seu amor pela sua Igreja é para sempre, assim também deve ser o amor entre marido e mulher. Cristo
nunca vai se divorciar de nós, por mais que nós o traiamos, por mais que lhe sejamos infiéis, por mais que os nossos pecados manchem a nossa relação com Cristo, a união de Cristo conosco, ela é indissolúvel. E por isso, também o matrimônio, que busca ser uma imagem dessa união, ele é indissolúvel. Esse é o plano de Deus, que homem e mulher, depois de um discernimento sobre a sua vocação, porque o matrimônio é um chamado, é uma vocação, não é para todos, e hoje se falha muito nessa preparação, às vezes na emoção do momento, se quer juntar e acha que isso é suficiente. Por exemplo, para que alguém se torne padre, para discernir essa vocação, nós passamos bons anos no seminário. E também o matrimônio precisa desse discernimento, também dessa reflexão, para se ouvir a voz de Deus. E a decisão matrimonial precisa ser bem refletida, bem rezada, para que se possa calcular se de fato essa união vai ser para sempre. E depois, sabendo que existem tribulações, existem dificuldades, existem crises em todo relacionamento, mas que o amor, ele supera todas essas coisas. O problema é que muitas vezes se entra num relacionamento para que o outro me faça feliz. E o exemplo de Cristo não é esse. Ele se doa, ele dá a vida. É um amor que não é egoísta, um amor que não busca os próprios interesses, mas um amor doação, um amor sacrifício. É esse amor que nós pedimos que os casais possam viver. Hoje, muitos fogem do compromisso, muitos apenas se juntam e não recebem esse sacramento, eles acabam deixando de receber também a graça. Porque sim, humanamente é muito difícil viver tudo isso, mas pela fé nós sabemos que quem recebe o sacramento do matrimônio recebe uma graça especial, ou seja, é Deus que dá o seu auxílio, Deus que derrama o seu amor para que nós possamos viver aquilo que Ele nos dá como missão. Rezemos pelas nossas famílias, rezemos por aqueles que estão só juntados e que precisam entender e receber a graça do matrimônio, pelos casados que estão em dificuldade, em crise, para que o Espírito Santo renove neles a graça sacramental, e também por aqueles que fracassaram. É uma dor, é uma chaga, às vezes, quando um luta pelo matrimônio e o outro não compreende, que Deus que vai além de todas as coisas, Deus que conhece os corações, possa também acolher na sua misericórdia aqueles que acabaram fracassando na sua união matrimonial. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre você, sobre sua família, sobre os nossos casais, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Tenha um domingo repleto das graças de Deus e fique sempre com Ele.